Vamos falar um pouco sobre mulher na ciência? Vem comigo depois da vinheta. Fala galera, Isabela Paris na área e hoje a gente vai contar um pouquinho da Hedy Lamarr, ou melhor, Hedy Kingsley, e que a gente vai ter um pouquinho mais da história dela aqui nesse livro chamado A Única Mulher, da Mary Benedict. A Única Mulher, ela vai contar a história da Hedy, que era uma austríaca de origem judia, que está vivendo ali, está vivenciando o início da Segunda Guerra Mundial, e ela vê no casamento com o magnata das armas, considerado o mercador da morte, se não me engano, acho que é esse o nome o apelido que ele ganha, que é a pessoa que produz e fabrica armas para o governo, e ela vê no casamento com esse magnata a possibilidade de ter segurança para ela e para sua família, para os seus pais. Ela vive ali um casamento opressivo ao ponto de que ela fica presa, ela se torna uma prisioneira do próprio marido. E o interessante, porque é uma biografia romantizada, e a gente não tem muitas informações sobre esse período da história da Hedy. Então a autora, a Mary Benedict, ela vai pegar e vai romancear essa parte, mas o que a gente tem é que de fato a Hedy, ela foge desse casamento, onde ela estava ali prisioneira, e ela vai para os Estados Unidos, que era um lugar que estava aceitando os judeus de uma forma clandestina, vamos dizer assim. Eles afirmavam que eram judeus, mas eles poderiam prosseguir na profissão, porque quando vem ali o período da Segunda Guerra, a primeira coisa que acontece é que judeu não pode trabalhar, né? Eles são limitados de trabalhar, então todo mundo ele perde o emprego. E aí, a primeira parte do livro é contando esse período, essa trajetória dela com esse magnata. O marido dela era um cara muito imponente, político, né, no sentido de que definia ali as suas parcerias e tudo mais, e ela participava daqueles jantares luxuosos, jantares de negócios, como acompanhante do marido. Então ela vai ali colhendo todas as informações, ela tem acesso à biblioteca literária do marido, então ela começa a ler, ela começa a se informar, ela vai fazendo os links sobre as conversas que são tidas ali naqueles jantares de negócios, e ela vai entendendo toda a conjectura política que vai acontecendo ali ao redor dela. E quando ela percebe que o próprio marido não vai ser capaz de sustentar a proteção a ela decide fugir, porque ela aguentava toda a opressão do casamento e tudo mais, por essa proteção, mas ela decide fugir. Aí nesse período de fuga, ela vai para os Estados Unidos, que era o local que estava aceitando aqueles atores judeus. E ela começa essa nova etapa da vida dela, que é como atriz hollywoodiana. É interessante porque um paralelo que a autora faz é que o tempo inteiro o fato dela ser mulher vai pesando sobre ela. Primeiro porque ela é muito inteligente, mas as pessoas elas não levam a sério, ao ponto de falar em coisas sérias, né, tratados políticos, e menosprezarem a figura dela ali, o que depois ela vai usar a favor dela, mas que para os outros o papel dela era só embelezar o ambiente, né? E esse mesmo papel de ser bonita, de embelezar o ambiente, é o papel que vai ser esperado dela em Hollywood. Enquanto ela quer ter uma figura feminina pensante em cena, ela percebe que ela só é eleita ali uma das queridinhas de Hollywood pela sua beleza física, tanto que os personagens femininos da época pouco falam, né? Tem várias tomadas, várias câmeras gravando todos os pontos de vista do seu rosto e tudo mais, do seu corpo, mas assim, fala mesmo, tem pouquíssimo. E é interessante, dá até para fazer um paralelo com
Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse livro, depois vai ter resenha sobre ele no canal, se eu já não tiver postado antes, mas Os Sete Maridos de Evelyn Hugo também vai mostrar essa realidade dos bastidores de Hollywood, né? E tudo que acontecia ali para as pessoas poderem se firmar. Um pouco mais, inclusive, do que A Única Mulher, porque o foco da Única Mulher não é a fama. O foco da Red não era ter a fama, o foco da Red era ter segurança, né? Ela vai para aquele casamento atrás de segurança, ela vai para os Estados Unidos atrás de segurança. O que mais estava pegando ali para ela no momento não era nem isso, o que mais estava pegando era ela perceber que ela estava bem ali, que ela estava segura, mas que os seus parentes, que os seus colegas não estavam bem lá na Europa. Então ela fala, eu preciso fazer. Ela se sentia muito culpada por estar bem, por ter fugido de lá, por ter conseguido se estruturar aqui, enquanto eles estavam vivenciando o horror da guerra lá. Isso culpava muito ela. Em vez de ficar só naquele sentimento de culpa, de ai meu Deus, eu tô aqui protegida e os outros estão lá morrendo na guerra, ela fala, não, eu vou arregaçar a manga e eu vou fazer o que eu puder fazer para ajudar a acabar com essa guerra. E aí ela começa a estudar, ela começa a reunir e a relembrar dos jantares políticos que tinham com o marido lá na Áustria. Então ela vai lembrando de cada detalhe, colocando no papel, e um dos detalhes mais importantes que tinham, que era a dificuldade, era a questão do rádio, né? Como passar os torpedos, como sem interceptado pelo inimigo, né? Como ter precisão. E aí ela começa a trabalhar em cima disso, para buscar precisão para os torpedos e para buscar uma segurança para que os inimigos não conseguissem sabotar, né? Porque era sabotar os projetos. E ela consegue, ela chega à resposta que o próprio governo não tinha. E aí, festa, uou, conseguimos, bora lá, manda o projeto pro governo. Aí o governo vai, acha interessante, mas recusa. E ela fica assim, oi? Como assim? Eu tô trazendo aqui pra vocês a resposta do problema de vocês. Vocês vão recusar? Ela fica sem entender. O exército chega assim, na real, e fala pra ela, olha, eu acho que você como mulher devia continuar nos seus filmes, devia arrecadar fundos pra guerra. Eu acho que é o melhor que você faz. E assim, literalmente, o governo não tá nem aí pro projeto. Só o fato de ser uma mulher ali já inviabiliza todo o esquema tático dela, já inviabiliza toda a proposta e eles não dão nenhum crédito. E aí me vem a revolta com o fim desse livro, porque assim, não vou contar, mas assim, é revoltante. Pelo menos pra mim, me deu muita raiva o fim desse livro. Mas mesmo assim eu indico a leitura porque ele traz esse questionamento, né? Da validação. E eu acredito, claro, em menos grau, mas eu acredito que ainda hoje a gente tem essa invalidação feminina, né, na área das exatas, nas ciências, na política. Como é que é ser uma mulher na política hoje em dia? Essas mulheres, elas foram renegadas, elas foram escanteadas, né, colocadas de escanteio. O governo acabou usando as suas ferramentas, né? Eles aprimoraram ali o projeto da Red, mas não deram reconhecimento a ela. Parece que ela só teve mesmo reconhecimento depois que a patente caiu por terra. Ou seja, ela não teve nem retorno financeiro a partir disso daí. Triste, né? Mas enfim, é a nossa história, a gente tem que conhecer um pouquinho mais. A Mary Benedict, que é a autora desse livro, ela tem esse propósito, assim, de recontar a história de mulheres que foram importantes, mas que foram esquecidas, né?
Então ela conta a história da Red aqui nesse livro, ela vai contar também a história da mulher do Einstein, da primeira mulher do Einstein, que era uma matemática que foi muito importante na própria trajetória do Einstein, também tem ali seu processo criativo, e que ninguém nem sabe quem é, assim. Então fica a indicação. Apesar de eu ter me revoltado com o fim desse livro, eu acho que a leitura vale a pena. É importante também se lembrar de que a gente tem uns hiatos históricos, né? A gente não tem a história da Hedy Lamarr completamente contada, assim. Então, que a autora, ela mistura essa questão biográfica com romance. Então, assim, tem trechos verdadeiros, como tem trechos ficcionais aqui também, né? Vale a pena lembrar disso. Mas é legal revisitar a história dessas mulheres que fizeram a diferença. Se hoje você está usando aí o Wi-Fi na sua casa, se hoje você tem o seu celular na mão, se hoje você consegue usar um sistema operacional todo bonitinho aí que te traz conforto, agradeça a uma atriz hollywoodiana durante a Segunda Guerra Mundial que você provavelmente não conhecia, mas que fez muita diferença para a nossa história, né? Como que a gente pode revisitar a história, como a gente pode recontar a história dessas mulheres que foram esquecidas e que agora a gente traz de novo à memória, né? Esse é um ótimo exemplo de como revisitar histórias. Então fica aqui a minha indicação, leia e procure por A Única Mulher. Gente, voltei para dizer que eu esqueci de algo importantíssimo. Vocês já sabem o que é, né? Mas vamos lá. O canal tá começando, a gente precisa daquele like, a gente precisa que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, pode falar como que a gente pode melhorar, certo? Sendo respeitoso, toda crítica é bem-vinda, mas ajuda a gente. Dá um like, curte, comenta, indica para os amigos, indica a leitura também, o que você gostaria que eu lesse, o que você gostaria que eu resenhasse aqui no canal. Vamos construir essa plataforma juntos, tá bom? Um beijo e um cheiro. Pipoca, quer dar um beijo aqui no pessoal? Tchau, pessoal!